crise socioeconômica aponta mais uma vez sobre as debilidades do modelo de globalização que está hoje fortemente implantado na economia mundial, um modelo que se caracteriza por fortes assimetrias e, eu diria, por falta de seletividade no comércio mundial. Numa outra raia corre a crise ambiental. Ela nos remete a uma perspectiva macro-histórica extremamente longa, que se estende a toda a longuíssima coevolução da nossa espécie com a biosfera. Nessa coevolução da espécie humana com a biosfera, tivemos no passado duas grandes transições. A primeira, que começou há 12 mil anos, mais ou menos, e que durou vários séculos, se caracterizou pela domesticação de espécies vegetais e animais, pela sedentarização das populações humanas e pelos primórdios da urbanização. A segunda grande transição ocorreu entre o fim do século XVII e o século XVIII, foi a entrada na era das energias fósseis, o carvão e depois o gás e o petróleo. E estamos agora no limiar da terceira grande transição. Se formos felizes numa saída bem organizada e ordenada desta era das energias fósseis, os futuros historiadores vão falar do breve interlúdio que este período constituiu naquela longuíssima história da espécie humana, 4 séculos, uma coisa pequena. Se não formos bem-sucedidos nessa tarefa, não haverá futuros historiadores. Então, o problema está resolvido. Agora, o importante é de não tratar esta mudança climática como a bola da vez, de não dizer que esta é a prioridade do momento e de concentrar tudo em cima da questão ambiental. Nós temos a obrigação de enfrentar simultaneamente dois grandes desafios: o climático e, por outro lado, o imenso passivo social acumulado no mundo. Desigualdades abissais entre países, dentro de países, fome, desemprego. A urgência é definir uma estratégia que ataca simultaneamente estes dois objetivos. E como estamos sentados em cima de paradigmas falidos, o socialismo real, que morreu na praia com a queda do Muro de Berlim, o liberalismo extremado baseado no mito dos mercados que se autorregulam, que ainda não morreu, mas que está na UTI nessa crise atual. É verdade que, ao ler a imprensa brasileira, me dou conta que há muitos médicos ao redor desse mito dos mercados que se autorregulam e que tentam recolocar este mito em circulação, mas, de qualquer maneira, o mínimo que se pode dizer é que ele está mal de pernas nesse momento, o que gera uma oportunidade para olhar outras alternativas a não ser este modelo
neoliberal e extremado. Eu diria, mais vindo da Europa, onde eu vivo, que também a social-democracia europeia está mal de pernas, porque sob o ataque do modelo neoliberal, ela recuou e se refugiou na parte social do seu programa, ou seja, no Estado benfeitor, no welfare state. Porém, abdicou da necessidade de regular a economia. Um ex-primeiro-ministro francês teve essa frase: sim à economia do mercado, não à sociedade, a inventar caminhos novos. Agora, estamos falando de projeto e não de utopia. Eu não vou lhes falar da minha visão do que seria um mundo ideal, etc. Eu vou apontar para 3 linhas possíveis de ação. A primeira delas é a consolidação e a expansão da rede universal de serviços sociais: educação, saúde, saneamento, e eu vou acrescentar mais 2: serviços ambientais e habitação popular, como um elemento essencial das demandas sociais. Esta rede atua sobre o bem-estar da população sem a mediação do mercado. Ela está, por assim dizer, construída fora do mercado e passa a ser uma responsabilidade de um Estado desenvolvimentista atuante. Primeira linha de ação. Segunda linha de ação. Agora, entrando dentro da economia do mercado, temos ampla possibilidade de ir ampliando o perímetro daquilo que no Brasil se chama economia solidária. Cooperativas, associações de tipos diversos, OCIPs, ou seja, entidades que não se pautam pelo princípio de apropriação individual do lucro. E, nesse sentido, por assim dizer, subvertem a principal lei do capitalismo puro e duro. Essa possibilidade de ampliar a rede da economia solidária, que está muito ligada com o tema dessa exposição, está certamente entre as linhas possíveis de ação. A terceira linha de ação, volto aqui à ameaça climática, está ligada com a necessidade de efetuar uma transição na economia para uma economia que no debate brasileiro se chama economia de baixo carbono e que deveria se chamar economia de baixas emissões de gases de efeito estufa, quais o gás carbônico é o mais importante.